Olá, meu nome é Gislaine Cavaretti, sou enfermeira e nutricionista materno-infantil e meu objetivo aqui hoje é trazer práticas e terapias alternativas que são integrativas e humanizadas na área materno-infantil. E hoje o assunto vai ser em bebês. Se você perdeu o vídeo anterior, nós falamos sobre o que é osteopatia, quando ela surgiu e mais específica para gestantes. Agora vamos falar sobre os benefícios para os bebês. Estou aqui com o Marcelo, fisioterapeuta, quiroprata e osteopata. Sim, Marcelo, fala um pouquinho pra gente quais os benefícios se o bebê pode fazer osteopatia. sim. Bom, os benefícios são muitos, né? Como você já disse, quem perdeu o vídeo anterior, por favor, vai lá, que é a continuação. Os benefícios da osteopatia, ela é desde o dia que você nasce até o último dia da sua vida. Então, independente se é para o bebê recém-nascido, se é para criança, adolescente, jovem e adulto. O que tem como diferencial é que a osteopatia para o adulto, ela vem a mobilização e a manipulação. No bebê, no recém-nascido, no bebezinho, ela não tem a manipulação, ou seja, então aquele habitual de, eu vou lá no profissional que é aquele que estrala, né? O bebê não tem, então você não vai encontrar. Então a osteopatia pediátrica, ela é manipulativa, não, ela é mobilização. Então não existe o estralar, não existe a manipulação, existe a mobilização. O bebê, logo que ele é gerado, já começa o desenvolvimento. E é ali que vai se desenvolver. E ele não para. Então, assim, cada dia que ele cresce, ou cada momento que ele cresce, é um espaço a menos que ele tem dentro do ventre da mãe. E se a gente pensar que ele pode estar acompanhado de um, dois ou até mais irmãozinhos, é pior ainda. Então, ali dentro, ele está se desenvolvendo, ele está aumentando de tamanho, o espaço que ele tem está diminuindo, né? E o que acontece? Ali dentro ele pode já estar em posturas assimétricas. E isso pode trazer situações desagradáveis e que, se não for observado e bem cuidado, pode levar sequelas significativas para a vida dele. Pois bem, ele nasceu e o desenvolvimento ainda continua. E nesse nascimento pode acontecer diversas intercorrências, né? Um parto natural, normal, espontâneo, enfim, pode acontecer de ter a necessidade de usar um instrumento no momento do parto. A própria ação mecânica dos profissionais que estão ali fazendo o parto. O simples fato de demorar um pouco o parto acontecer, isso pode trazer algumas sequelas. E isso o osteopata está pronto para ajudar. O bebê pélvico entra nessa questão. Sim, na verdade, o bebê pélvico foi o bebê mais novo que eu já atendi. 5 dias de nascido. E ele apareceu aqui na clínica com a dificuldade de se amamentar, ou seja, ele não tinha o estímulo do sugar. Quando a mãe levava ele para fazer o alimento, né, para ele se alimentar, ele não conseguia sugar. Então esse estímulo primitivo ele não tinha. Então ele mordia o bico da mama da mãe. Então com 5 dias ela não conseguiu amamentar e aí foi indicada a osteopatia. E ela trouxe o bebê. E na avaliação, em 15 minutos de tratamento, o bebê mamou. Por 5 minutos sem parar, provavelmente. Ela ficou numa sala amamentando. E a satisfação e a alegria da mãe não tem preço que pague. Porque a mãe estava toda feliz, emocionada de ter ficado de 3 a 5 minutos o bebê, amamentando o Amamentando. bebê. E a palavra dela foi a seguinte: Marcelo, eu faz 5 dias que meu bebê não mama. Eu tenho que tirar do meu peito, armazenar e dar para ele. E agora, em 15 minutos você está com meu bebê no colo, ele já mamou. É lindo. Ela poderia ter Muito. abandonado a amamentação, mas você fez parte desse. Foi. E, de fato, ela falou, Marcelo, eu não estava mais sabendo. E eu estava percebendo que a gente sabe que toda vez que o bebê mama, ele produz mais leite. Então, eu mamo, tiro minha mãe e ainda está produzindo. Se eu paro de mamar, se eu paro de estimular, né, as glândulas mamárias, o leite vai secando. Claro que tem aquelas questões das nossas avós, né? Ai, não faz isso, o leite seca. Vamos fazer uma simpatia para o leite não secar. E entre outros fatores. Mas ela estava, mas aí ela veio, né, a gente conseguiu reverter essa situação. Nós fizemos, acho que 3 sessões e o bebê já estava sugando
normalmente, um pouquinho de cólica ele estava, também trabalhei a questão da cólica, porque a osteopatia ela trabalha no sugar, ajuda na alimentação, ajuda na questão de um distúrbio gastro, né, esofágico, no caso do refluxo, na constipação intestinal, inclusive na insônia, porque se o bebê está com tanta dorzinha, né, na região do esôfago, do intestino, tem o refluxo, tem tudo isso, acaba dificultando o sono do bebê. Então a osteopatia também auxilia nisso. Uma dúvida minha agora, Marcelo. Sim, Essa questão do bebê não mamar por causa de uma questão pélvica, está relacionada ao nosso corpo ser um todo e essas tensões, essa dor impossibilita ele de mamar? Como é que funciona essa ligação? sim. Na verdade, o que acontece? Um bebê pélvico, ele vai estar apoiado na pelve onde ele não deveria. Na maioria das vezes, o que está apoiado lá é a caixa craniana, é a cabeça. Vale lembrar que os ossos da cabeça no feto, no bebê, eles não são fundidos. Eles têm aberturas entre um osso e outro, e isso é proposital, né? Porque no momento do parto natural ou espontâneo, ou de forma natural, o que acontece? A cabeça, ela tem que dar uma fechadinha, o osso tem que ir fazendo os movimentos para sair de forma natural, espontânea, para que seja possível o nascimento dessa maneira. Se o parto demorar, se necessitar de usar algum instrumento para auxiliar no parto, seja ela uma força mecânica, seja ela uma ventosa, ou qualquer outro instrumento que possam ser necessário usar no momento do parto, pode causar sérios problemas de uma disfunção tanto crânio quanto cervical. E aí nós podemos pensar na questão da plagiocefalia, da braquicefalia, da escafocefalia. O que é isso? É um distúrbio, uma desordem, uma deformação da caixa craniana. Seria as assimetrias. As assimetrias. Então, uma cabeça um pouco mais afundada, uma cabeça mais abaulada, e isso pode causar um transtorno no próprio sistema neural. E aí o sistema cerebral ele pode estar sendo pressionado, ele pode estar sendo dificultado o movimento fisiológico e isso comprometer todo o estímulo. Por quê? Na região cervical, a base do crânio, C1, C2, que são as cervicais 1 e 2, ali sai todo o ramo dos nervos que vai inervar a região de face, né, o nervo trigêmeo. Isso todo é um estímulo neuro que a informação elétrica não chega de maneira fisiológica nesse músculo que tem essa função de fazer esse estímulo, o músculo vai estar recebendo uma informação descontrolada. E isso não vai ter a ação fisiológica que precisa ter. O osteopata consegue identificar isso verificando, analisando e fazendo o diagnóstico desse bebê. Com essa informação já de uma gestação pélvica, já tem alguns critérios que a gente já vai observar. E um deles é o sugar. O bebê ele tem essa dificuldade de sugar. Ah, tem dificuldade na respiração também? Tem. A saída do crânio na base do C2, C3 ali, nós temos uma estrutura que vai comandar todo o fator ou o setor respiratório. Consequentemente, todo o fator do esôfago. Então, o bebê acorda, nasce e está tudo bem, daqui a pouco ele começa a ter refluxo. Alguma função dessa região está sendo o quê? Ou comprimida, ou alguma estrutura óssea, que ainda não é totalmente osso, mas enfim, está gerando o quê? Uma compressão, uma raiz nervosa. E esse estímulo está sendo dificultado. Então, o estímulo que não é fisiológico, ele gera algumas compensações. Ótima explicação. A gente trabalha com amamentação, sabe que algo que pode atrapalhar é a linguinha presa, né? E geralmente faz o procedimento, remove, né, aquele cordãozinho que segura, e depois a gente percebe que alguns bebês mantêm uma tensão para mamar. Isso é real? Porque a questão da língua presa, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter músculos auxiliadores, que não são os músculos principais da deglutição, da fala, e isso vai gerar uma tensão a mais. O bebê às vezes está chorando, às vezes ele sente uma tensão, você pega no rostinho dele, ele já reclama. Então a osteopatia vai conseguir identificar se esse tecido está muito tenso e aí a gente trabalha com a liberação desse tecido. Então são manobras de liberação do tecido mole, né? O tecido duro é o tecido ósseo, que aí não tem uma relação, mas os tecidos moles têm a relação.
E o torcicolo congênito também pode atrapalhar a amamentação, a osteopatia também atua. Sim, o torcicolo congênito ele pode o bebê nascer por uma assimetria dentro do ventre da mãe e ele já nascer com esse encurtamento muscular, nada mais é do que o encurtamento muscular da musculatura que envolve a cervical. E pode acontecer do bebê não nascer com esse torcicolo, mas ao decorrer dos dias após o nascimento, a mãe com uma preocupação ou talvez orientada de forma errada por outro profissional de que vamos pôr o bebê de barriga para baixo, se ele tiver um pouquinho de refluxo, ele não vai aspirar e não vai morrer, porque a única função da mãe quando o bebê nasce é não deixar essa criança morrer, né? Então, ela quer cuidar. Então, então se eu pôr de barriga para baixo, eu sei que ele não. Mas não é a posição mais ideal para o bebê e muito menos para o adulto dormir de barriga para baixo. Então, assim, mas ele tem refluxo, então vamos cuidar do refluxo. Vamos fazer o tratamento correto para que ele não tenha refluxo, porque a gente não precise, não tem necessidade de deixar o bebê de barriga para baixo. Porque o bebê de barriga para baixo até teria uma posição adequada, a gente pode até marcar depois uma nova conversa sobre as posições que existem, posições do de barriga para baixo, que você possa colocar apoios nos lugares específicos para que o bebê não fique com a cabeça da maneira que geralmente fica. Imóvel, né? Móvel e que aquele músculo paradinho, no momento que aquele músculo está em desenvolvimento também. E aí ele acaba adequando ou adotando uma postura frequente em que essa musculatura provavelmente ele não vai exercitar. Então ele é bebê, ele não vai fazer exercício. Se eu passar o exercício e falar, Pedrinho, faz exercício que o tio está falando. Ele não vai fazer, ele nem sabe. E a mamãe não vai lembrar, poxa, ficou 15 minutos desse lado, vou pôr mais 15 do outro. Então ele não vai saber quanto tempo ele tem que ficar desse lado e do outro. Então a musculatura vai ficar tensa, é um encurtamento muscular propriamente dito, e aí cria a cabecinha sempre pendendo para o lado que ele fica mais deitado. Então a osteopatia vai cuidar, vai identificar se é só músculo, se é só músculo, a manipulação não existe no bebê, quero deixar claro, mas a mobilização tecidual ela é importante, isso vai fazer com que a musculatura vai soltar, vai relaxar e não vai ter problemas futuros com isso. Quais são os sinais de que a mãe pode desconfiar que o bebê esteja precisando passar para o osteopata? Legal. Em São Paulo já existem hospitais que já têm o fisioterapeuta osteopata que já acompanha no momento do parto. Ele pode já sair da mamãe e já ir para a mão do osteopata. Aí vai ter uma avaliação, como é feita a avaliação do médico, né? Do obstétrico, que já vai olhar vias aéreas e outros fatores importantes e depois passa para o osteopata. Ali ele vai conseguir ter um diagnóstico de toda a região, seja ela estrutural ou do sistema corporal, que já vai conseguir identificar se há uma necessidade de uma intervenção, né? A primeira ação do bebê, quando ele nasce, né? É chorar, tudo bem, chorar é provocado. A segunda, então vamos falar que a segunda é amamentar, leva para a mãe, dá peito para a mãe já dar o alimento. Se ali ele já não buscar e ele já não tiver a ação primária, a mais primitiva, ali é um indício de que ele precisa de um atendimento diferenciado, integrativo e outra alternativa, porque ali a gente sabe. E provavelmente a chance do bebê não conseguir mamar, possivelmente numa segunda situação, é um refluxo. Certo, perfeito. Então a gente percebeu que alguns sinais podem ser então a irritabilidade, não mamar, o bebê chora muito, tem uma dorzinha, né? E aquele bebê às vezes que não vira a cabeça, né, Marcelo? Que fica sempre Também, virado para o mesmo lado. sim. Perfeito. E a partir de que idade os bebês podem fazer? A partir do primeiro segundo de nascido. A É por partir da incrível sala que de pareça, na parto. sala de parto. Perfeito. Ele passa por uma avaliação da enfermagem, dos médicos, e aí o osteopata já acompanha esse bebê. Porque às vezes a mãe, ela tem já essa visão e ela já tem o seu osteopata de confiança. Ele pode acompanhar essa gestante? Ele pode. E aí no dia do parto ele pode estar junto na sala de parto? Pode. Ele tem essa disponibilidade? Tem. É permitido? Sim, é permitido. Por quê? Marcelo, eu estou acompanhando, estou fazendo pré-natal e já foi identificado que eu tenho uma gestação pélvica. Eu quero o acompanhamento. Então, ali já vem o acompanhamento. E orientar a mãe como deitar, já ajudar na respiração, já ajudar na mobilidade corpórea da mãe. Isso já é também um benefício para o bebê. Ele já vai respirando melhor, ele já vai tendo a mobilidade dele melhor. É possível virar o bebê dentro do ventre da mãe? Sim, tem as manobras que conseguem ajudar e auxiliar nisso. Então, a chance de você já ter um osteopata antes de ser gestante, durante a gestação e após a gestação, já é um meio caminho andado para que você tenha certeza que o seu filho não vai ter sequelas que
que são reversíveis dentro do período importante de cuidar. Perfeito. E o resultado você mencionou que é muito rápido, né? Às vezes na Sim, primeira sessão já tem um resultado. sim. Então, assim, o que se vê na internet, então, a maioria das vezes, pô, osteopatia pediátrica, um vídeo, você vai ver geralmente a pessoa trabalhando as cólicas, que é o que mais o bebê tem. E antes tinha aqueles critérios, né? Ah, tá com cólica porque tá com frio, porque comeu alguma coisa, porque a mãe não está controlando a amamentação, ou seja, não controla a alimentação, não é saudável, então ela dá o bebê, o leitinho que o bebê está bebendo da mãe está gerando essa cólica. Não necessariamente. Às vezes é o próprio sistema do bebê trabalhando para organizar, e aquilo é uma dor muscular, é uma ação muscular. Ah, então quer dizer que a cólica ela pode ser natural? Ela pode, mas é esporádica e em um período curto. Uma cólica insistente, todo dia, com um tempo elevado de permanência, isso é um descontrole, é um distúrbio. Então a osteopatia trata, melhora. Então, tem mãe que fala, Marcelo, eu trago aqui o bebê, só que o meu bebê solta pum. Por quê? Porque a gente está trabalhando todo esse movimento peristáltico e isso vai melhorar a fluidez e os gases vão ser liberados em posição correta. No entanto que nós não sabemos, mas só o fato da posição do adulto sentar no vaso sanitário para fazer sua necessidade já é errado. Então nós sabemos que existe uma posição correta, mas que nunca foi nos ensinado. Então, você leva o seu bebê no osteopata, ele já fala, olha, a posição para fazer um pouco é essa, para soltar o pum é esse. Então isso, a mãe vendo, são coisas simples que pode ser orientado. E no momento de crise, a mamãe pode, aparentemente, pegar o bebê, colocar numa posição adequada, que isso vai aliviar também. Perfeito. Olha quanta informação. Muitas coisas eu não sabia. Se você também não sabia, comenta aqui. Eu vou deixar o contato do Marcelo, o telefone, o Instagram. Por qualquer dúvida é só falar com ele. E a ideia é essa, resgatar, né, essas técnicas que não são invasivas e que trazem muito benefício. Você não precisa ficar sofrendo com a sua maternidade, ela não precisa ser sozinha. Existem profissionais ótimos, capacitados. Escolha um que entenda da área materno-infantil para te ajudar e aliviar essa angústia que você está tendo nesse período. Obrigada, Marcelo. De nada, e eu só queria deixar mais um lembrete. Não tenham medo, mamães, de vir, de trazer os seus filhos. A osteopatia, ela não é apenas manipulativa. Porque às vezes até o adulto tem medo. Marcelo, eu quero ir tratar, mas eu não quero que estrala. Ok, nós vamos avaliar a necessidade ou não de fazer o estalo, né, ou a manipulação. Mas está claro, a osteopatia pediátrica ela não tem manipulação, ela é apenas ajustes, é apenas mobilizações. Não causa dor, não causa nenhum mal no seu bebê e ele vai sair daqui muito bem. Vamos gravar um próximo vídeo com um bebê aqui para demonstrar e acabar com todos esses medos e esses mitos. Sim. Obrigada. De nada.